Olá, meus irmãos, novamente aqui caminhando pelo Evangelho de São Lucas, sob a proteção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Hoje nós estamos em Lucas, capítulo 17, dos versos 7 ao 10. Mas eu vou preferir proclamar somente o 10, porque é a atitude do servo depois que fez tudo o que o Senhor lhe mandou. Então, o que o servo diz? Assim, Lucas 17, verso 10. Assim, também vós, depois de terdes feito tudo o que vos foi ordenado, dizei, somos servos como qualquer outros, fizemos o que deveríamos fazer. Palavra de salvação, glória a vós, Senhor. Pois é, meus irmãos, é assim que a gente tem que ser. Depois que faz tudo que o Senhor mandou, nós temos simplesmente que dizer, somos servos, se fizemos o que deveríamos ter feito. Eu vou contar uma historiazinha da nossa vida, do meu tempo de criança. Lá inclui a minha primeira escola. Então, meus pais eram como esse servo, faziam tudo para os patrões, que nós morávamos de agregado, varriam o terreiro, enchiam os potes, faziam tudo, buscando água na cabeça, minhas irmãs também, era assim a vida. Faziam o que era preciso e o patrão não devia nada, se fez simplesmente a obrigação. Eu era a filhada da patroa, ela era minha madrinha. E como aquele pessoal que tinha condições pagava o professor para dar aula, ela foi pagar um professor para ir dar aula para as netas dela. E eu, como afilhada, fui para a aula também. E naquele tempo tinha palmatória, tinha o argumento no sábado. E eu toda a vida, graças a Deus, eu fui um pouco inteligente. Então, quando era no sábado, eu dava bolo em todo mundo. E as minhas amiguinhas viviam reclamando que eu batia elas com força. Então nós fizemos um contrato que eu deveria bater nelas mais devagar. Então eu ficava feliz porque eu dava bolo em todo mundo e não levava bolo. E quando foi um dia que eu fui dar o bolo devagar, numa das minhas amiguinhas, aí a minha madrinha tomou partido e ia me ensinar como era que se dava bolo. Então, eu levei aquele bolo, foi o único. Chorei, me escandalizei, achei que eu tinha direito. Não fui aquela serva como meus pais eram. Reivindiquei os meus direitos e tudo mais, e subi, e briguei, disse, e foi aquele desacato da vida. Mas eu toda a vida quis ter direito. Quando foi para nós mudar para o Maranhão, isso foi lá no Piauí. Então, eu achei que eu tinha o direito, mesmo com minhas exigências, eu tinha o direito de ficar estudando naquela escola, porque afinal de contas aquela escola era muito boa para mim. Ai de mim, se não tivesse sido ela, que eu nem teria chegado aqui, porque foi lá naquela escola que eu tive a minha base, foi lá que eu aprendi a ler e a escrever, aprendi a contar e etc. E sempre aquilo que eu sabia mais, sempre fui passando para os outros. Mesmo aqui, quando eu comecei a estudar novamente, eu passava para os outros, eu encontrava um tempo para ensinar matemática para os meus amigos, eu era muito boa de matemática, isso já sem palmatória, graças a Deus. E quer dizer que naquela escola que eu criei, não tinha palmatória, aquela que eu criei depois que eu virei professora. E também aqui, no Centro de Evangelização e Formação Santa Cecília, onde tem a Escola de Música Santa Cecília, Maria Félix Silva, não tem palmatória e nem castigo, a gente conversa com as crianças, então é diferente. Mas para mim foi muito bom aqueles castigos e eu achava que eu tinha direito. Eu não era aquela pessoa sensível, humilde como os meus pais e minhas irmãs, que faziam tudo e achavam que não tinham feito nada. Simplesmente a obrigação. Que Deus tenha meus pais no céu com a sua humildade. E as minhas irmãs que passaram por isso, que já foram também, que elas estejam lá. Porque eu não fiz nada daquilo, não é porque eu quero dizer não. E nunca foi humilde daquele jeito. Eu gosto de fazer as coisas, gosto de participar, mas eu sempre acredito que nós temos um direito que deve ser respeitado, colocado em prática. Mas com tudo isso que eu lembro de tudo, mas eu vou cantar como se eu não lembrasse.
Eu era pequeno, nem me lembro. Só lembro que à noite, ao pé da cama, juntava as mãozinhas e rezava apressado, mas rezava como quem amava. Nas Ave Marias que eu rezava, eu sempre engolia umas palavras e muito cansado acabava dormindo, mas dormia como quem amava. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Tenho saudade daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus. Amém, meus irmãos. Se você ainda não se inscreveu no canal YouTube Maria Félix Silva, que se inscreva, comente e compartilhe com os seus irmãos. E até o próximo vídeo, se for da graça de Deus. Ave Maria e avante! Temos outros vídeos para cantar para Maria, principalmente agora no mês de outubro, mês do Rosário.